minha mãe, minha rainha. Eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. És minha mãe, minha rainha. Irmãos e irmãs em Cristo, bom dia a todos, a você que nos acompanha através do nosso canal do YouTube Devotos de Santa Luzia, este nosso encontro matinal com a Mãe da Misericórdia. Sejam todos bem-vindos. Hoje celebramos o terceiro domingo do tempo do Advento, e o terceiro domingo do Advento é conhecido como o Domingo da Alegria, e nos convida a alegrarmos no Senhor, pois a sua vinda está próxima. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Para darmos início a este nosso encontro neste domingo, dia do Senhor, dia da alegria, convido a você a nos unirmos pela Santíssima Trindade como filhos e filhas de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje também comemoramos o dia de Santa Luzia. Convido também você, neste momento, a invocarmos o Espírito Santo para que possamos enxergar no exemplo desta santa as virtudes de Deus e seguirmos os seus passos e seguirmos o seu exemplo. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Hoje, no dia de Santa Luzia, o nome Santa Luzia vem do latim e significa portadora da luz. Ela é invocada pelos fiéis como a protetora dos olhos, que são a janela da alma, canal de luz. Ela nasceu em Siracusa, na Itália, no fim do século III. Conta-se que ela pertencia a uma família rica italiana que lhe deu uma ótima formação cristã, a ponto de ter feito um voto de viver a virgindade perpétua. Com a morte do seu pai, Luzia soube que sua mãe, chamada Eutícia, a queria casada com um jovem de distinta família, porém pagão. Ela, para sustentar a sua decisão de não se casar, vai com a mãe em romaria ao túmulo de Santa Águeda, em Catânia, pedir o discernimento através da cura de sua mãe para confirmar ou não o casamento. E assim aconteceu. Santa Luzia então voltou para Siracusa com a certeza da vontade de Deus quanto à sua virgindade e quanto aos sofrimentos pelos quais ela passaria, assim como Santa Águeda. Vendeu tudo e deu aos pobres. E logo ela foi acusada pelo jovem que a queria casar com ela, não querendo oferecer sacrifícios aos falsos deuses e nem quebrar o seu santo voto. Ela teve que enfrentar as autoridades perseguidoras daquela época. O prefeito da cidade, Pascásio, quis levar à desonra a Virgem cristã, mas não teve força humana que a pudesse arrastar. Firme como um monte de pedra, várias juntas de boi não foram capazes de a levar. Até as chamas do fogo se mostravam impotentes diante dela. Até que, por fim, a espada acabou com tão preciosa vida. A decapitação de Santa Luzia se deu no ano de 303. Conta-se que antes da sua morte teriam arrancado os seus olhos, que, fato ou não,
Santa Luzia se tornou reconhecida pela vida que levou na fé em Jesus como a luz do mundo, até as últimas consequências, pois dessa maneira ela testemunhou diante dos acusadores, afirmando: adoro a um só Deus verdadeiro, e a Ele prometi amor e fidelidade. A liturgia deste domingo traz o Evangelho tirado do livro de São João, capítulo 1, versículos de 6 a 8 e de 19 a 28. E nos conta um pouco mais sobre o anúncio de João Batista no deserto, onde o discípulo se afirma simplesmente como sendo o precursor do Messias, que já estava no meio daquele povo, e que a grandeza dele era tamanha que João Batista se declara até indigno de desamarrar as suas sandálias, nos deixando, assim como Maria, a Mãe da Misericórdia, e também Santa Luzia, um profundo e autêntico testemunho de fidelidade e confiança nas promessas de salvação de Deus para conosco. Vamos juntos ouvir. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Veio um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos pudessem crer por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este é o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ele confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram: quem és então? Tu és Elias? Respondeu: não sou. Tu és o profeta? Não, respondeu ele. Perguntaram-lhe: quem és afinal? Precisamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele declarou: eu sou a voz de quem grita no deserto: endireitai o caminho para o Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Eles tinham sido enviados da parte dos fariseus e perguntaram a João: por que então batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: eu batizo com água, mas entre vós está alguém que vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, e do qual eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. João Batista é apresentado como o homem enviado por Deus e testemunho da luz. Por causa da sua fama que crescia entre o povo que o escutava, às vezes acabava sendo confundido com o Messias, que era tão aguardado por eles. No entanto, sempre que era interrogado sobre isso, ele deixava bem claro, negando essa possibilidade e se apresentando como a voz que grita no deserto. Hoje, o mundo necessita de testemunhas que tenham a coragem de João Batista, a coragem que ele demonstrou ao anunciar Jesus. Testemunhas que não falem de si mesmo e nem busquem seus próprios interesses, mas que anunciem de maneira generosa a chegada daquele que nos trouxe a esperança e a libertação de nossos pecados. Os judeus sofriam mais com o jugo romano do que na escravidão do Egito, principalmente porque os romanos interferiam muito na estrutura interna da sociedade judaica. Por isso muitos, vendo como João Batista se apresentavam, pensavam ser ele o Messias tão esperado. João era destemido, impetuoso, sagaz, quase que mal educado, parecia um trovão.
configurava aquele desejo dos judeus. Eles esperavam isto mesmo, um homem de fé, forte, que não se intimidasse diante daquele poder dominante que praguejasse contra eles, desmascarando seus atos vergonhosos, fazendo-os ciente dos seus erros. As autoridades da época ficaram impressionadas com João e lhe enviaram os sacerdotes e os levitas para perguntar: quem és tu? Os fariseus que enviaram aquelas pessoas a João estavam até bem intencionados. Eles não tramavam contra ele, não lhe preparavam uma armadilha. Desejavam mesmo saber o sentido daquele batismo. Queriam saber se ali estava surgindo o Messias, que há muito tempo esperavam e acalentavam. Este foi o motivo das perguntas que fizeram a João. Assim, poderiam se organizar, pois tinham poder de articulação, inclusive no templo. Quiseram escutar de João quem realmente era ele. E João foi curto e objetivo nas 3 primeiras respostas: não sou o Cristo, não sou Elias e não sou o profeta. Até que explode uma interessante resposta à quarta pergunta: quem és para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? E João diz: sou a voz que clama no deserto. Este deserto que João se refere era o vazio que haveria de ser preenchido com a presença do Messias. Aquela voz que grita no deserto brada na esperança de Deus, na esperança do Messias. João não gritava em vão, gritava no vazio daquela espera, sabendo que o Messias já estava ali. Ele sabia que aquele era o momento certo, que chegava a hora do Cristo, aquele do qual ele não era digno de desatar a correia da sandália. Os santos e santas da igreja também são as vozes que clamaram no deserto vazio nas comunidades em que viveram. Testemunharam Cristo com o mesmo fervor e determinação de João Batista. Assim como também o fizeram Maria, a nossa Mãe da Misericórdia, que nos trouxe de maneira humana a divindade da misericórdia de Deus, e também Santa Luzia, que se manteve firme e irredutível no seu propósito de honrar seu compromisso assumido pela sua fé com Deus, que por ela foi adorado até o fim. Peçamos, por intercessão de Maria e de Santa Luzia, o fervor e determinação ao gritarmos sem medo, no deserto vazio da presença divina, que Jesus é o Messias enviado por Deus para a nossa salvação. Neste momento, meu irmão e minha irmã, convido a você a fazermos juntos a oração que Santa Faustina compôs à Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Estamos terminando aqui mais este nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Gostaria de desejar a todos um bom domingo, um santo dia do Senhor, e agradecer pelo compartilhamento e as curtidas que vocês têm deixado na nossa página no YouTube.
devotos de Santa Luzia. Que Santa Luzia abençoe a vida de cada um de vocês. Que Santa Luzia continue firme na intercessão pelas necessidades de cada família da nossa comunidade. E que, por intercessão de Santa Luzia e de Maria, nossa Mãe da Misericórdia, Deus nos abençoe durante este domingo, durante a nossa semana e toda a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Santa Luzia, Rogai por nós. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia.